Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. Beleza? Galera, só um toque aí. Todas as nossas aulas já estão lá no YouTube, tá? Então, qualquer dúvida, quiser assistir as aulas, tá? Todas as aulas já estão lá no YouTube, lá. Vai lá, canal lá. Procura lá a aula, tá designada Matemática 1, Matemática 2, Física 1, Física 2, tá? Dúvida, assiste lá a aula, tá? Para tirar todas as dúvidas aí. Então vamos lá, galera. Hoje a gente vai falar aí de Física 3, ou Física 1, aula 3. Dilatação superficial. A gente continuando falando na dilatação. Então, como já foi falado na aula passada, sobre a dilatação linear, todo o corpo, todo o material, quando aquecido, tem suas moléculas agitadas, a agitação das moléculas se torna maior, consequentemente, essas moléculas tendem a ocupar um espaço maior, né? E esse espaço maior que essas moléculas vão ocupar faz com que esse corpo se dilate, esse corpo cresça, né? Quem nunca abriu a porta do guarda-roupa, um dia ela não estava fazendo barulho, e aí no outro dia ela estava fazendo barulho, parece que estava pegando, rangendo. Você está numa casa que tem um telhado de madeira, num chalé, passando as férias aí, à noite você escuta muitos barulhos, muitos estralos. É a madeira que se dilatou durante o dia, voltando para o seu lugar, tá? O que vai acontecer quando a gente fala agora em dilatação superficial, tá? A gente está falando aí da dilatação da superfície de um corpo, tá? O quanto esse corpo vai aumentar. Quando a gente falou em linear, a gente considerou a dilatação em uma única direção, tá? Para frente, para trás, para cima ou para baixo. Agora, na dilatação superficial, ela vai se dilatar em duas direções, tá? Ela vai dilatar a superfície. Então, imagine essa situação. Tem um azulejo aí na sua casa, né? Na casa de todo mundo tem azulejo, piso. Quando esse azulejo, esse piso, ele aquece, ele tende a aumentar. Ele aumenta nas duas direções, tanto no comprimento quanto na largura. Tá? Então, ele teve uma dilatação em duas direções. Quando essa dilatação acontece em duas direções, rapaziada, o que vai acontecer? O espaço ocupado por ele, a superfície ocupada por ele vai ser maior. Tá? Quanto vai ser maior? O quanto esse objeto cresceu? O quanto ele está maior? Aí a gente vai calcular essa variação da área. Tá? Então, a variação superficial é a superfície inicial, o tamanho inicial da área, vezes beta, vezes a variação de temperatura. Professor, mas não era alfa? Estava lá, comprimento inicial, vezes alfa, vezes a variação de temperatura. Tá? Por que mudou para beta? Opa, não saiu aqui, peraí. Por que não mudou para beta aí? Não continuou sendo alfa? Tá? Variação de temperatura. Tá? A variação de temperatura aí. Tá? Variação de temperatura. Qual é a diferença desse beta para esse alfa? Galera, justamente a situação que no linear
no linear, ela aumenta em uma direção só. Ela aumenta em uma direção. Ela só vai para frente. No superficial, ela aumenta em duas direções. Então, o coeficiente de dilatação, o meu beta, ele vai ser multiplicado por 2. Então, eu posso dizer que o meu beta é 2 vezes o coeficiente linear. Então, se eu tenho um exercício que me fornece o coeficiente linear, o quanto ele aumenta em linha reta, eu tenho que multiplicar por 2. Porque aí sim eu vou ter o beta, que vai me indicar que ele teve uma dilatação em duas direções. Tá? Então, essa é a fórmula. Né? Vamos para alguns casos meio que particulares aqui. Principalmente um que é muito comum aí, sempre estão cobrando, sempre está se falando nesse tipo de situação. Desculpa aí, galera. Imagine uma placa com um furo no meio. Tá? E aí essa placa vai ser aquecida. Ela vai dilatar. Ela vai ficar maior. Esse buraco que ele tem no meio, rapaziada, ele vai se dilatar também. Ele vai ficar maior. Tá? Então, em algumas situações, as pessoas aquecem as placas para encaixar um tubo dentro dela, aquece uma peça de um carro para encaixar alguma coisa dentro, e aí depois que ele resfria, ele fica meio que soldado, ele não sai de lá. Tá? Por quê? Porque ele fica preso. Tá? Então, é um caso muito comum aí da gente ver por aí. Tá bom? Então, a ideia é essa. Dilatação superficial e dilatação em duas direções. A variação da superfície inicial, vezes beta, que é 2 vezes o alfa, que é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Tá bom? Então, essa é a fórmula. Opa, não era para virar, virou. Essa é a fórmula, né? Vou fazer esses 4 exercícios aqui para a gente poder, né? Os essenciais, aí ficam as propostas e o aprofundamento para vocês fazerem aí. O primeiro fala assim, ó, um aluno pegou uma fina placa metálica e nela recortou um disco de raio R. Em seguida, fez um anel, também de raio R, com um fio muito fino, de mesmo material da placa. Inicialmente, todos os corpos encontravam-se à mesma temperatura. Nessa situação, tanto o disco quanto o anel encaixavam-se perfeitamente no orifício da placa. Em seguida, a placa e o disco e o anel foram colocados dentro de uma geladeira, até que alcançasse o equilíbrio térmico com ela. Depois de retirar o material da geladeira, o que o aluno pode observar? Então, ó, o que aconteceu aí? Ele cortou alguma coisa, né? Cortou, pegou uma placa, cortou, e aí pegou isso aí, esse anel que ele colocou, e colocou na geladeira, tá? Então, quando ele colocou na geladeira, o que aconteceu? Diminuiu a temperatura. Se diminuiu a temperatura, ele encolhe, ele reduz, ele retrai. Então, ó, vamos às alternativas. A. Tanto o disco quanto o anel continuaram encaixados no orifício da placa. Bom, se ele colocou tudo lá dentro, tá? Antes de colocar, ele pegou e encaixou tudo lá dentro. E colocou tudo na geladeira, tanto a placa, o disco, o anel, colocou tudo lá dentro. O que vai acontecer? Tudo vai diminuir, tudo vai ficar do mesmo, vai reduzir junto. Então a A tá certa, tá? A A já tá certa aí. A B, o anel se encaixa no orifício, mas o disco não. Tá errado, porque como todos os corpos estão juntos, todos os corpos estando juntos, vai tudo diminuir, tá? Vai ficar tudo igual. C, o disco passa pelo orifício, mas o anel não. Mentira, tá? Tudo vai ficar igual. D, nem o disco nem o anel se encaixam. Tá errado, eles continuam encaixados, tá? Porque tá tudo na mesma temperatura. O que poderia acontecer? Se eu aquecer um
e diminuir a temperatura do outro. Aí pode ser que eles não se encaixem mais. E nem o disco nem o anel se encaixam, mas o orifício, pois ambos diminuem o tamanho. Não, tá? Eles vão continuar aí, porque a temperatura permaneceu igual para todos. A2. Um disco circular é recortado de uma chapa metálica homogênea, de espessura desprezível, que inicialmente há uma temperatura θ0. Depois de retirado o disco, a chapa furada é aquecida a uma temperatura θ1, maior que θ0. Ou seja, estava a 10 graus, subiu para 20 graus. Estava 50, subiu para 100. Enquanto o disco permanece a temperatura θ0, após o aquecimento da chapa, pode-se afirmar que o disco... Galera, então, ó, tem a chapa, aí eu cortei um disco. Aí eu peguei a chapa e taquei fogo nela. O que vai acontecer? Eita, nós, exagerei. Esse buraco vai ficar um pouquinho maior. Ele vai se dilatar. O que vai acontecer com esse disco na hora que eu colocar aqui? Ele vai passar direto, ele não vai encaixar mais. Por quê? Porque ele ficou de um tamanho menor. Né? A placa se dilatou. Então, alternativa A, caberá perfeitamente? Não. Ele continua. O disco ficou pequeno para a placa. B, caberá com folga, tá certo, no orifício da chapa, porque seu diâmetro será o mesmo do orifício, terá aumentado, tá certo. Então, aí na 2, alternativa B. Tá vendo? Na hora que aí da aula, eu peguei e falei desses exemplos de placa com furo, tá vendo? 2 exercícios aí já, os 2 primeiros falam sobre isso aí, parte teórica aí, e fala sobre placa e disco. 3. Um cubo regular homogêneo, de aresta 20 centímetros, está inicialmente a 20 graus. O coeficiente de dilatação linear médio do material que foi fabricado é de 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevados a menos 1. Aquecendo uniformemente o cubo com uma fonte de calor constante durante 50 segundos, a temperatura se eleva para dos 120 graus. A dilatação ocorrida em uma das suas superfícies é... Então, eu quero quanto dilatou em uma superfície. Galera, ele fala que a aresta do cubo tem 20. Então, 20 vezes 20, 400. Então, a variação superficial é 400 vezes. Ele dá o coeficiente de dilatação linear para a gente, que é 2 vezes 10 a menos 5. Então, eu vou colocar ó, 4 vezes 10 a menos 5. E ele estava a 20 graus e subiu para 120. Então, ele teve um aumento de temperatura de 100 graus. Vou colocar tudo em notação, tá, rapaziada? 4 vezes 10 elevado a 2, vezes 4 vezes 10 a menos 5, vezes 10 elevado a 2. ΔS, que é a variação da superfície. Quatro vezes 4, 16. Opa, 16. 16. 5 menos 2, 3. 3 menos 2, 1. 16 vezes 10 a menos 1. Tá. Olhando as alternativas aí, eu tenho a letra D como certa. Embora, rapaziada, como é notação científica, tá errado. O mais correto aqui, tá? A alternativa D tá certa aí, né? Ele tem isso aí. Mas vale um adendo aí, tá? Vale uma coisa, vale uma lembrança. O certo seria 1,6 vezes 10 elevado a 0. Tá? Ou apenas 1,6. Tá? A alternativa certa aí, ele dá a alternativa certa, né? 16.
Mas não está em notação científica. Vale a gente lembrar que notação científica tem que ser um número entre 1 e 10. Maior que 1, menor que 1, menor que 10. Tá? 16 é maior. Então, vale esse adendo aí, nessa lembrança, tá? E a última 4. A figura a seguir mostra 4 placas metálicas retangulares finas, todas feitas de mesmo material. Galera, quando ele fala que ele é feito de mesmo material, o que acontece, rapaziada? O coeficiente de dilatação é igual. O coeficiente de dilatação é igual. Cujos lados têm comprimento L, 2L, 3L. A temperatura ambiente. Então, ó, o comprimento delas é L, 2L ou 3L, em temperatura ambiente. Considerando que a temperatura aumenta no mesmo valor nas 4 placas, pode-se afirmar que... Então, o que acontece? As 4 placas foram dilatadas, tá? As 4 placas foram dilatadas. Então, qual é a que vai ter maior dilatação? A que vai ter maior dilatação, se a gente pegar na fórmula, tá? Na fórmula, é área inicial vezes coeficiente vezes variação de temperatura. O coeficiente e a variação de temperatura é a mesma. Então, quem vai crescer mais? Quem tem área maior. Quem tem área maior? Olhando aqui, é o 3. O 3 tem a maior área, maior dilatação. Depois, quem tem área, né, menor aí que o 3 é o 2. Depois o 1 e depois o 4. O 1 e o 4 são iguais, né? Se você for ver aí, o tamanho deles são iguais. Então, quem teve maior dilatação? O 3, depois o 2, o 1 e o 4, que são iguais, só estão em posições invertidas aí. Então, a alternativa certa seria a alternativa A. 3 maior que 2, que é maior que 1, que é igual a 4. Beleza? Então é isso aí, galera. Tá? Não esqueçam aí de acompanhar as aulas lá no YouTube. Todas as aulas são lá no YouTube, tá? Se inscreve lá, que aí você recebe a notificação já, quando a aula tá lá já. Beleza? Valeu, rapaziada. Obrigado. Até.